Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou analisar uma frase e eu quero que vocês tentem assim acompanhar comigo como que eu vou fazer essa análise, tá? Então, o tema de hoje é advérbios ou locução adverbial. Então a frase é a seguinte, ó: em 2008, operários descobriram uma múmia e um esqueleto de 200 anos no Mosteiro da Luz. Bom, esse período, né? Esse período composto, ele pode ser, vamos dizer assim, destrinchado de modo muito simples, né? Então você pode fazer a análise, tá? Semântica, tá? E também sintática de uma forma muito simples. Eu vou mostrar, tá? Então, primeiramente nós temos esse tipo de separação, vamos dizer assim, dos termos, tá? Seria uma análise, né? E também identificação de cada uma dessas partes. Basicamente, nós temos a semântica e temos a sintaxe. Então, semanticamente, como é que seria? Tá? Então, em 2008, tá? Eu chamei de tempo, tá? Então, você tem, vamos chamar assim, uma visão de tempo desse período. Operários é o agente. Descobriram é a ação. Uma múmia e um esqueleto de 200 anos é o paciente. E no Mosteiro da Luz é o lugar. Aí, prosseguindo, representam as circunstâncias que envolvem o fato. Termos relacionados ao verbo indica a circunstância da ação verbal. Exemplo: em, vírgula, operários descobriram uma múmia no Mosteiro da Luz. Em negrito aí, você tem aí tempo, e no Mosteiro da Luz você tem a circunstância. Aí nós temos tempo. As torres gêmeas caíram em 2001. Lugar: em Curitiba, a violência aumentou muito. Modo: cinicamente os políticos discursavam. Meio ou instrumento: viagem de ônibus com a tesoura. Cortou as unhas. Tá? Aí você tem a intensidade. Ela fala pouco e come muito. Causa: por amor cometeram-se loucuras. Então, agora nós estamos analisando como que eu vou classificar o advérbio, tá? Palavra C: voz passiva analítica. O Brasil é explorado pelos países ricos. Voz passiva sintética. Verbo transitivo direto mais pronome se. Vendem-se muitas ideias. Tá? Então, vendem-se, tá? É o sujeito, né? Vendem é o sujeito, cara. Vendem é o sujeito, tá? Se fosse um verbo intransitivo, tá? A partícula se, ela seria o sujeito, tá? Nesse caso aí, o que acontece? Você tem o vendem, que é o sujeito, é o verbo transitivo direto. Mas se o verbo ele não pode me dar o sujeito, por exemplo, se eu não posso colocar na voz passiva, tá? Na passiva, digamos, para que eu possa transformar a frase, tá? Então, o verbo não seria o sujeito. É isso que eu quis dizer. Tá? É uma oração na voz passiva e muitas ideias são vendidas. Tá? Então, olha só, se eu falo assim, muitas ideias são vendidas, é possível falar. Né? Agora, se eu falo assim, precisa-se de empregadas. Eu não posso falar, empregadas são precisadas. Eu não posso falar isso. Tá? Então, o sujeito
eu não posso determinar, eu não posso dizer que é um sujeito, né? Exatamente porque eu não posso transformar para a voz passiva. Sujeito indeterminado com o C. O que eu acabei de falar, olha só. Verbo transitivo direto mais C. Voz passiva sintética. Ó. E quando o C está relacionado a um verbo transitivo indireto ou intransitivo. Olha lá, o que eu acabei de falar. Verbo precisar. O verbo precisar é ótimo, né? Ó, precisa-se de novos rumos. Eu não posso dizer assim, precisam-se. Eu não posso falar precisam-se. Ele não vai para o plural, porque justamente eu não tenho um sujeito no verbo. Então, o verbo é transitivo indireto, tá? Eu tenho um VTI mais um objeto indireto. Agora, se eu dissesse vive-se mal, é a mesma coisa, né? Eu tenho um verbo intransitivo. Então, esse verbo jamais vai para o plural se vive com esse sentido de intransitividade. Então, o C é classificado como um índice de indeterminação do sujeito. O sujeito ele não pode ser determinado. Pronome reflexivo e recíproco. Como é que fica isso? Olha só. Pronome reflexivo, o sujeito da oração, tá? Ele tem ao mesmo tempo um agente, ele é ao mesmo tempo agente paciente, né? Então, como é que pode isso? O sujeito, no caso, o sujeito é agente paciente, quando eu tenho o pronome reflexivo, tá? Então, fugindo dos homens, ou corrupto, enterra-se na areia, né? Então você vê que esse C, esse pronome C, essa partícula, né, C, ela vai ser pronome reflexivo porque ele consegue ser agente e consegue ser paciente, né? O corrupto enterra-se na areia. Ele enterra e ele é enterrado. Né? Ele enterra e ele é enterrado. Ó, o corrupto é simultaneamente o quê? Agente e paciente. Ele enterra e ele é enterrado. Tá? Então não é muito difícil de entender. Agora vamos ver. É importante notar que a função reflexiva pode ser exercida também por outros pronomes átonos, além do se. Tá? Então você tem aqui, ó. Ontem eu me referi fazendo a barba. Ontem eu me referi fazendo a barba. Nessa situação, o que nós vamos ter aí? Nós temos nem a voz ativa nem a voz passiva, mas chamamos de voz reflexiva. Pronome recíproco. Quando dois seres trocam uma ação de modo que um seja agente em relação ao outro que é paciente e vice-versa. Ao se encontrarem, Pedro e Luís deram-se as mãos friamente. Né? Não podemos falar em reflexividade, pois não são pacientes da ação que elas realizam, e sim o que? Da ação realizada por outros, por terceiros. Tá? Então, assim eu espero ter levado um pouco desse conhecimento de pronomes e espero que vocês tenham gostado. Tá? Se você gostou, comente lá, deixa nos seus comentários lá, né, a sua sugestão para melhorar o canal, né, a sua crítica, tá? Que é sempre bem-vinda. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!